Então, qual que é o conceito de medo e insegurança nesse quesito, né? Por exemplo, medo ele não é necessariamente algo ruim, né? Vamos considerar que o oposto de medo não é nem a coragem, é destemor, que é pessoa destemida, pessoa que não tem medo, que não necessariamente é uma coisa boa, tá? Então, o oposto de medo não é algo bom, porque uma pessoa que não tem medo, por exemplo, ela pode se arriscar desnecessariamente a fazer coisas perigosas. Teve alguns saltos específicos de paraquedas, algumas coisas de alto risco, por exemplo, elas podem gerar um certo medo. Ter medo não necessariamente é algo ruim, é essencial para a sobrevivência. O ser humano só existe hoje, né, entre outros muitos fatores. Um deles é porque o ser humano tem medo, tá? O ser humano não se arriscou o suficiente a ponto de ser extinto, isso é um fato. E vamos partir para qual é o problema então. O problema é quando o medo é excessivo, quando ele se torna uma fobia, e aí acaba gerando problema. Fobia é um medo excessivo, aí é um problema, tá? O medo por si só não é um problema. Se eu tenho medo de ser atropelado, eu olho os dois lados da rua. Então, olhar os dois lados da rua me faz atravessar tranquilamente, tá? Então, essa é a ideia. O conceito de medo e insegurança, então. Medo, como eu falei, é algo útil para a sobrevivência e não necessariamente algo ruim. Ruim começa a ser quando vira uma fobia. Insegurança é algo diferente. Insegurança é, por exemplo, eu sou inseguro para fazer tal coisa. Eu sou inseguro para dirigir. Eu sou inseguro para andar na chuva. Eu sou inseguro para sair de casa. São inseguranças como eu citei nos exemplos. Agora eu vou citar então a ideia que eu quero que você tenha por trás desse episódio, né? A ideia principal, tá? Esse conceito, se esse conceito entrar na tua cabeça, já valeu o vídeo. Então, lembra que eu falei que o medo é algo útil, que o medo é algo essencial para a sobrevivência humana? Então, existem medos racionais e medos irracionais. O que eu quero dizer com isso? Tem medos que têm sentido e tem medos que não têm sentido. Vamos exemplificar. Se você está no mato e você vê uma cobra, tem ali ansiedade, reação de luta ou fuga, só que é interessante você ter medo, de alguma maneira. Por quê? Porque é algo perigoso. A cobra, geralmente, né, algumas delas, muitas delas, têm a capacidade de te matar envenenado. Então, assim, a cobra, ela tem poder para fazer alguma coisa contigo. Então, é útil você ter medo. Primeiro ponto, é útil. E esse medo é um medo racional, porque a cobra, ela pode te fazer algo. O medo de sapo, por exemplo. Sapo é um bicho que não pode te fazer nada. Ele não tem... não sei se tem algum tipo de toxina, alguma coisa, mas assim, não vai interferir na tua qualidade de vida. Dificilmente vai fazer alguma coisa. O máximo que vai acontecer é você beijar e ele não virar um príncipe, tá? Máximo. Então, sapo já é um medo irracional. Sapo, barata, né? Ratos têm doenças, então ratos não é tão irracional assim, né? Enfim, tirar sangue, por exemplo. Tirar sangue, natureza humana, perder sangue não é algo útil, né? E tirar sangue é uma forma de perder sangue. Então tem pessoas que não respondem muito bem a isso. Mas é um medo que precisa ser trabalhado, né? Porque para tirar sangue, até mesmo ser vacinado, é útil, né? Lidar aí com agulhas e tudo mais. Então é algo interessante. Então tirar sangue é um medo... É racional, digamos assim. Ele até tem sentido, tem uma função ali, porque tu tá ou colocando coisas no teu corpo, ou tirando coisas do teu corpo ali na injeção, na vacina, na tirada do sangue. Só que você precisa trabalhar para viver com isso de maneira saudável, tá? Outro ponto, por exemplo, eu tenho medo de altura. O medo de altura é um medo racional. Porque se você cair de uma determinada altura, você não sobrevive.
Então, o medo de altura é um medo racional. Tanto que faz com que essas empresas que lidam com isso, seja limpeza, seja construção, seja o que for aí que lida com um trabalho em altura, eles precisam considerar esse medo. Eles precisam considerar esse medo e usar os EPIs de maneira correta. Porque uma vez que você não usa o EPI corretamente, você pode morrer. Então tenha isso em mente. Eu tenho um pouco de medo de altura, assim, mas é porque eu nunca trabalhei isso, né? Até eu acredito que é um medo natural do ser humano, assim como o medo de falar em público. O medo de falar em público varia, né? Do racional para o irracional, mas assim, ele é algo natural do ser humano. Ele tem sentido para o ser humano porque a gente sempre se expressava em bandos pequenos, agora a gente se expressa em números bem maiores, então às vezes se expressar em público é algo difícil. Mas vamos colocar aí mais medos irracionais para vocês entenderem, medos que as pessoas têm o medo, mas não faz bem para a sobrevivência. Medo de chuva, né? O medo de chuva é um medo irracional. O medo o pavor de sujeira, né? Alguma coisa no sentido de que a pessoa não pode se sujar, ou não pode sentir um desconforto em relação a isso, que é próximo da chuva. O medo de... agora eu não consigo citar muitos exemplos, né? Eu estou gravando vários vídeos seguidos, mas assim, tem muitos medos que são racionais, que eles têm um sentido, digamos assim, que tem uma lógica ter eles, e tem muitos medos que não tem sentido nenhum tê-los, né, que são irracionais, que se você pensar, não tem uma determinada função. Por exemplo, a barata te render, né, fazer com que você pense em abandonar a casa, por exemplo, é um exemplo do medo irracional, porque ela é um bicho, né, muito pequeno, é um bicho insignificante perto do tamanho e da força humana. Então é um exemplo de um medo irracional. Embora os elefantes tenham medo de rato, então a gente não pode julgar isso